Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos nessa manhã. Vamos continuar louvando, adorando a Deus em espírito e em verdade, porque foi tão bom cantar, foi tão bom se conectar ao nosso Deus aqui na casa de oração, mas nós devemos fazer isso todos os dias, nas nossas casas também. Vamos estar orando para começarmos a nossa mensagem. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia, por mais essa manhã que o Senhor nos proporcionou. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus amoroso, um Deus cuidador e um Deus que também nos confronta com a sua palavra. Que nessa manhã a gente possa ser impactado pelo Teu Espírito Santo, com a Tua Palavra, e que as nossas vidas possam ser mudadas, transformadas a cada dia, até nós alcançarmos a estatura, Senhor, de pessoas servas de Cristo, pessoas dignas de ser chamadas cristãs, ó Pai. Me orienta nessa manhã, que o Teu Espírito Santo me use para falar só aquilo que o Senhor deseja que eu fale. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir as Bíblias em Atos 9, e a gente vai fazer a leitura do 1 ao 18. Atos 9, do 1 ao 18, vamos usar algumas partes do capítulo 22 e 26 também. Mas o nosso texto principal está em Atos 9, do 1 ao 18. Você que está em casa também, nos assistindo, procura Atos 9, do 1 ao 18. Obrigada, Loma. Vamos ler então. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu carta de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto os homens quanto as mulheres. Na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nele apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e aos povos de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá que sofrer por minha causa. Então Ananias entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo.
No mesmo instante, uma coisa parecida com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Amém? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que um encontro com Jesus pode trazer de transformação na nossa vida. E que um encontro com Jesus tem que trazer transformação para a nossa vida. Hoje os homens estão lá no renovo, no tempo de renovo dos homens, estão lá desde sexta, estão sendo confrontados com a palavra de Deus. Isso deve trazer transformação. Então, quem tem um parente seu, um filho, um amigo que vai voltar do renovo, com certeza vocês vão receber homens transformados pelo poder de Deus, pelo poder da palavra. Aqui, quem era Paulo, em Atos 13, 9, vai dizer que ele também era conhecido, Saulo e Paulo. Então, quando a Bíblia fala de Saulo ou Paulo, ele está falando da mesma pessoa. Em Atos 13, 9, vai dizer que Paulo ou Saulo são a mesma pessoa. Então, alguns trechos que a gente vai usar, vai trazer como Saulo, outros como Paulo, mas estamos falando de mais conhecido como Paulo. Quem era Paulo? No capítulo 22, se vocês quiserem abrir no 22, do 3 a 5, ele vai dizer assim. Capítulo 22, do 3 a 5. Eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Fui educado muito religiosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Então, quem ele era? Ele era judeu, historicamente ele era da tribo de Benjamim, nascido em Tarso e era cidadão romano. Educado muito religiosamente dentro da lei de quem? Dos judeus. Então, ele era muito conhecedor da lei, ele era do partido fariseu, praticante, muito praticante. Em Gálatas 1,14 vai dizer que, se vocês quiserem abrir, Gálatas 1,14, ele vai falar assim: quando praticava essa religião, o judaísmo, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com muito zelo, seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu, antes mesmo de eu nascer, e me chamou para servi-lo enquanto ele resolveu. E quando ele resolveu. Então, o que ele era? Ele era judeu praticante, zeloso da palavra de Deus, e ele entendia, pelo contexto histórico, que perseguir os cristãos era zelo do Senhor. Por quê? Porque os judeus naquela época viam as pessoas recém-convertidas como uma seita que era contra o judaísmo. Eles pensaram, está nascendo uma seita que está estragando as tradições judaicas e a gente precisa o quê? Destruir essa seita. E ele perseguia os cristãos achando que estava fazendo a vontade de Deus, por zelo. Até que, lá no caminho de Damasco, quando a gente leu, ele teve um encontro e o próprio Senhor Jesus perguntou: Saulo, o que você está fazendo? Por que você está me perseguindo? Por que você está perseguindo a minha igreja? Aí que ele teve um encontro que mudou a forma dele ver a religiosidade que estava mudando, que não era mais para ele ser judeu, e sim ele ser cristão, e reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, e reconhecer que Jesus morreu pelos judeus e pelos não-judeus, e aí ele se converteu ao cristianismo e começou a trabalhar por isso. Ele perseguia sem dó nem piedade a igreja e os seguidores de Cristo. Recebeu autoridade oficial para dirigir a perseguição contra os cristãos. Inclusive, participou da morte de Estevão. Em Atos 8:1 vai falar: e Saulo aprovou a morte de Estevão. Paulo perseguiu os seguidores de Jesus por causa da sua religiosidade e do seu zelo religioso.
Em Atos 8:3, ele fala: porém Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastando homens e mulheres, e os jogava na cadeia. Então, esse zelo que ele tinha para acabar com a igreja de Cristo. Estava trabalhando muito para Deus da forma errada. Até que Deus confrontou ele e falou: pare, o que você está fazendo não está me agradando. O que você está fazendo está indo contra a minha palavra, contra a minha vontade. E nesse instante, ele percebeu que ele estava trabalhando de forma errada. Paulo perseguia a igreja de Cristo por acreditar que estavam deturpando os ensinos da lei de Deus. Fazia isso achando que estava agradando a Deus. E quando a gente fala de encontro com Jesus, esse encontro ele precisa trazer transformação. Então, o primeiro ponto, o encontro com Jesus, ele vai nos confrontar. Primeira coisa, quando você está caminhando sem Jesus e você se depara com Jesus e com a sua palavra, a primeira coisa, essa palavra vai confrontar a sua vida e vai tirar você da zona de conforto. Estava confortável para ele viver de acordo com o que ele conhecia. Ele teve que reaprender tudo novamente, tudo pela graça, tudo pelo amor do Senhor. Então, quando a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus, a primeira coisa que acontece é a gente ser confrontado. Então, Paulo é confrontado no versículo 4, quando Jesus fala assim: ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? O próprio Jesus confrontou ele, falou assim: Paulo, por que você está fazendo isso? Por que você está me perseguindo? Ele é confrontado por Jesus em um ato milagroso. Às vezes não acontece isso com a gente. O confronto vem através do quê? De um devocional, de uma leitura da palavra, de uma pregação, de algum amigo que nos confronta. Mas Paulo não, ele teve um ato de milagre ali. Uma luz, uma voz, para Paulo foi isso. Deve ser por causa também da firmeza dele. Se fosse de forma diferente, pode ser que ele não acreditasse. O próprio Jesus teve que se revelar a ele de forma milagrosa para ele poder notar que estava fazendo a obra do Senhor de forma errada. Paulo teve sua vida, esse encontro, esse confronto transformou um inimigo de Cristo em um apóstolo seu. Um encontro tão marcante que transformou um perseguidor da igreja em um missionário. A gente vai ver à frente como que a vida dele foi consagrada e como foi benéfico para a igreja a conversão e a dedicação de Paulo para a obra do Senhor. Então, o encontro com Jesus sempre vai nos confrontar. Se você aceitou Jesus e nunca foi confrontado, é hora de começar a buscar em Deus se seu estilo de vida cristã está de acordo com a palavra de Deus. Porque se você aceitou Jesus e não mudou em nada, não mudou nada a sua decisão, não mudou nada seu pensamento, se você lê a palavra de Deus e não é transformado no dia a dia, tem um salmo que fala: sonda meu coração e me conhece. E se existe alguma coisa em mim que não agrade o Senhor, que o Senhor mostre. Então, se faz muito tempo na sua vida que você não tem mudanças significativas na sua vida, ore esse salmo pedindo para que Deus sonde seu coração, porque às vezes a gente não percebe que as nossas ações não estão mais agradando ao Senhor. Porque elas não acontecem de forma imediata, é no dia a dia. A gente vai deixando de orar, a gente vai deixando de buscar a Deus, vai endurecendo o nosso coração e o Espírito Santo está ali, tentando falar para a gente mudar o nosso caminho, nossa forma de pensar, nossa forma de agir, e a gente não escuta mais. Então, para que Deus não venha de forma milagrosa, porque às vezes se Ele quer te usar, Ele vai vir de forma milagrosa, você já se esperta antes e ora para o Senhor pedindo para mostrar. Senhor, há em mim alguma coisa que te desagrada? Então, me revela, porque eu quero o quê? Servir a Ti, servir de coração e andar de acordo com a Tua lei, com a Tua palavra. Paulo teve sua vida transformada devido à intervenção de Deus, devido à contínua transformação da sua vida. Então, ele não ficou só no encontro. Continuamente, ele foi buscando a Deus a mudança.
E o próprio Senhor ensinava a ele o que ele queria dele. Falou assim: aceita a sua missão que eu vou te ensinar, eu vou te mostrar o que eu quero para a sua vida. Então, muitas vezes também a gente tem um encontro com Jesus. O encontro com Jesus é conversão. A conversão, você está indo em uma direção e quando você converte, você muda a tua direção. E às vezes fica só mudou. Está indo no caminho e virou. E só. E parou ali, achando que isso já é suficiente. E não. No dia a dia, a gente tem que buscar Jesus e ele tem que ser transformado diariamente. Diariamente. A hora que a gente não é mais transformado, a gente fica morno. E como que diz a palavra de Deus, que cristão morno, ele gospe fora. A Suelen fez até o gesto, ele gospe. Cristão morno não esquenta a igreja, não faz o trabalho do Senhor, e ele rejeita. Cuspir fora é rejeitar. Então, continuamente precisamos decidir ser transformado. Então, a decisão da transformação da nossa vida como cristãos melhores, como seguidores de Jesus, tem que ser diária. Tem que ser no secreto, tem que ser no nosso devocional com Deus. A partir do momento que Deus nos transforma o nosso coração, aí a gente está pronto para quê? Para transformar a vida das outras pessoas com o nosso testemunho. E Paulo vai iniciar a vida cristã dele exatamente isso, dando testemunho dele. Falando dele, falando do que Deus fez com ele, falando da transformação, e não interessava a classe social. Ele falava para judeu, para não judeu, para rei, para príncipe, para quem passasse no caminho dele, para quem Deus mostrasse, ele estava falando, ele tinha autoridade. Por quê? Porque ele sentiu, ele sentiu na pele essa transformação, essa mudança de vida. E essa transformação, ele disse que ficou 3 anos em Damasco, depois ele foi para Jerusalém, e foi aos poucos, não foi assim. Ele foi intenso, ele já começou a trabalhar a obra, mas Deus foi trabalhando nele e dando o quê? Mais responsabilidades para ele. O segundo ponto do encontro com Jesus, ele gera transformação. Então, Paulo era uma pessoa antes desse encontro com Jesus, depois ele se transformou em outra completamente diferente. E assim também tem que ser com a nossa vida. Quando a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus, mesmo você que nasceu na igreja, que é difícil às vezes falar, mas eu nasci na igreja, não fazia coisa errada, como que eu vou saber que eu tenho encontro com Jesus? Teu coração vai queimar, teu coração vai arder, Deus vai te mostrar novos desafios para você como cristão. Graças quem nasceu em uma igreja, já em um lar cristão, não vai passar por coisas que quem não esteve na igreja desde criança passou. Isso é proteção de Deus para a sua vida. Mas isso não pode te fazer uma pessoa de menos fé e de menos empenho na obra do Senhor. Daí que você tem que ser mais ainda usado e capacitado por Deus, porque você não conheceu o que é viver sem Jesus. Você já começou a sua vida caminhando em um lar que foi educado, que foi ensinado os caminhos do Senhor. Então, você tem que ter mais perseverança e mais fé, porque você desde pequeno já sabia o conhecimento do que é bom para a sua vida. Paulo tornou-se o maior mestre, o maior dentre os missionários e o maior entre testemunhas da ressurreição de Jesus. Anunciou que as pessoas eram aceitas por Deus pela graça e não mais pela lei. Seu maior ministério foi levar o evangelho da salvação aos gentios. Os gentios eram as pessoas que não eram escolhidas por Deus. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, nós fomos aceitos por Ele. Se nós entregarmos a nossa vida para Jesus, nós somos aceitos por Ele. E isso era a maior diferença, porque a salvação era apenas para os judeus. A partir do momento que Jesus morreu na cruz e que o evangelho foi disponibilizado a todos, todas as pessoas hoje podem ser salvas. Basta crer e confessar Jesus como Senhor e Salvador. No versículo 22:16 diz: e agora não espere mais, levante-se, peça ajuda do Senhor e seja batizado, e os seus pecados são perdoados. Então, aqui Deus confrontou, Deus transformou, e Deus falou assim: não fique mais parado. Levante
peça ajuda do Senhor e seja batizado, porque os seus pecados estão perdoados. Então, Deus está falando assim, aquele teu passado está perdoado. Agora, levante e faça a obra do Senhor. Outra coisa que nós, como cristãos, às vezes fazemos, é não ter essa transformação, é ficar parado. Fica parado. Jesus está falando, levanta-se, peça a ajuda do Senhor, não vá sozinho. Vá com a força e com a orientação do Espírito Santo, mas não fique parado. Não fique parado. Faça a obra do Senhor. Cumpra o chamado que o Senhor tem para você. Deus deu uma ordem a ele para não ficar estacionado e nem olhando para trás. Tome uma atitude, peça ajuda do Senhor, que seus pecados serão perdoados. Então, aqui Deus confrontou ele para tomar uma atitude e para começar a caminhar de forma diferente. Deus diz isso hoje a você também, a mim, a você. Tome uma atitude, peça ajuda de Deus e comece a caminhar pela fé. Se você até agora caminhou pela sua força, e com o seu direcionamento, sem consultar a Deus, sem pedir ajuda do Espírito Santo, é a hora de rever também o conceito e pedir o quê? Para você começar a caminhar pela fé, orientado pelo Espírito Santo, que faz toda a diferença você viver uma vida cristã, fervorosa, obediente ao Espírito, ou uma vida cristã sem ser obediente ao Espírito. Eu ia trazer a vida de Sansão também, mas isso fica para uma próxima pregação. Sansão é prova disso. Ele cumpriu a missão do Senhor. Ele fez o que o Senhor queria que ele fizesse, mas ele teve uma vida muito promíscua, uma vida infeliz. Muito diferente de Paulo, que a partir do momento que ele entendeu, ele obedeceu e ele teve transformação. Transformação do corpo, da mente, de tudo. Sansão não, cumpriu a vontade de Deus. Cumpriu, era para acabar com os filisteus, ele acabou. Mas ele não, no dia a dia não buscou a transformação. Ele só cumpriu a ordem do Senhor. E Deus nos usa de todas as formas. Usou a Sansão, mas poderia ter sido muito diferente. Então, não deixe as acusações e pecados te afastarem do seu propósito e da sua missão. No versículo 18 do 22, vai falar assim. Viu o Senhor e ele... Não, deixa eu acho que é do 26. E 26, 18. Você vai abrir os olhos deles a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Aí Deus estava falando para Paulo que estava perdoando o pecado e para ele pregar a mensagem da fé, da salvação, para as pessoas se arrependerem, que as pessoas se arrependendo seriam perdoadas e seriam aceitas por Deus. Essa transformação após a conversão de Paulo não foi fácil. Ou foi? Quando você se converte para Jesus, fica tudo fácil. Daí não tem mais problema, não tem mais tribulação. Paulo foi uma das pessoas que mais sofreram. Ele sofreu perseguição da parte dos judeus, queriam matar ele, porque não aceitavam a conversão dele. Ele sofreu por parte dos cristãos, sofreu desprezo e sofreu com a desconfiança deles, porque ele era perseguidor. De repente o perseguidor começa a viver com você, você pensa assim, mas será que ele mudou mesmo? Será que ele não está armando uma cilada? Será que ele não está armando uma cilada para matar a gente? Então ele não era digno de confiança nem dos judeus e nem dos cristãos. E isso foi um tempo para eles começarem a acreditar na verdadeira transformação de Paulo, mesmo ele dando testemunho de que a mudança estava acontecendo. Então ele sofreu um naufrágio, ele sofreu fome, ele sofreu açoite, ele foi preso. E isso, Deus falou assim, vá que eu vou te proteger, vá que eu vou cuidar de você. Mas isso não livrou ele dos sofrimentos desta terra. Porque Deus estava livrando ele da morte para ele, o quê? Pregar a mensagem do Senhor e garantir a salvação dele. E nós também vamos, o quê? Passar perseguição aqui. Só porque você é cristão, você acha que nunca vai acontecer nada com você? Eu vou andar sem máscara em tempo de Covid, porque eu sou cristão, o Covid não vai me pegar. Aonde que está escrito na palavra de Deus isso?
Em nenhum lugar. E sabe o que acontece com a gente? A gente perde a vontade de pregar o evangelho na primeira tribulação que acontece. No primeiro confronto que acontece, você fala, mas a minha vida não tinha tanto sofrimento. Não, você já estava perdido. Você já estava condenado à morte. Você já estava morto espiritualmente. Depois que você aceita Jesus, vem o confronto, vem as mudanças e vem também as pessoas te questionando. E muitas pessoas param olhando para o passado e falam, mas eu não sou digno, porque eu fiz tanta coisa errada, agora Deus vai me perdoar. Precisa ver como é difícil pregar para uma pessoa que está na cadeia, porque ela acha que o que ela fez não tem perdão. E como uma pessoa que sai da cadeia e vem para a igreja, às vezes a gente trata como os cristãos tratavam Paulo. Mas será que a pessoa mudou mesmo? Será que a pessoa aceitou Jesus? Mas e o que ela fez? E a gente mesmo condena a pessoa. Então, as pessoas, Deus perdoa os pecados e a gente não deve mais olhar para trás. A gente deve pegar a nossa dor, se você sofreu coisas no passado, e usar essa dor para glorificar a Deus e ajudar outras pessoas a não errarem como você errou antes. Mas nunca ficar olhando, a gente fala, olhando no retrovisor, olhando só para a sua dor, e tem todo uma missão para você cumprir na frente, e você fica paralisado olhando para a sua dor. Deus usa a nossa dor para cuidar das outras pessoas, Ele não desperdiça nem a nossa dor. Mas Paulo manteve-se firme e obediente a Deus ao seu chamado. Quando a gente tem um chamado, que a gente sabe para onde a gente está indo, não tem distração, não tem rejeição que vai nos parar. Porque a gente tem o foco em quê? Em Cristo e na missão que Deus deu para a gente. E no versículo 22, 14 e 15, ele vai dizer, a Bíblia vai dizer assim, então ele disse, Saulo, o Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o seu bom servo e para ouvir o servo falar com você pessoalmente. Então, escolheu para Jesus vir falar com ele pessoalmente, pois você será testemunha dele para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido. E no versículo 26, 17 e 18 vai dizer assim, vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus, a quem vou enviá-lo. Você vai abrir os olhos deles a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Através de você, ele está falando, você, Paulo, vai mudar a vida das pessoas. Você tem um chamado específico, e foi nisso que Paulo teve o foco a vida inteira dele, depois de que ele teve um encontro com Jesus em Damasco. A vida dele foi dedicada à obra do Senhor, e ele sabia que ele tinha um chamado, e ele sabia que ele tinha um ministério, e ele não se distraía com nada. Ele era focado naquilo que o Senhor falou pessoalmente para ele fazer. Ele não tinha dúvida de que ele era amado, de que ele era filho e que ele precisava anunciar a palavra de Deus. E esse chamado de anunciar a palavra de Deus não é só para Paulo. Em Atos 28 vai falar para todos os cristãos, ide fazer discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é só para missionário, é para todos, todos. Basta o quê? Deus tirar a escama dos nossos olhos. Às vezes a gente não olha na nossa volta as pessoas que estão precisando e sofrendo sem Jesus. E Jesus transforma, e Jesus muda histórias, e Jesus muda vidas hoje, como Ele deve estar fazendo com muitos homens lá no Renovo. Eram homens perdidos? Não, muitas vezes eram homens que estavam na igreja, mas estavam olhando para o retrovisor e olhando o passado. Você que tem alguém aqui do Renovo, a hora que eles chegarem, acredite na transformação deles. Acredite que eles mudaram e não seja o acusador da vida deles. Fortaleça eles em oração, ore pelas batalhas espirituais que vocês vão enfrentar junto, dê a mão para essa pessoa, para ela se fortalecer e para ela cumprir o chamado de Deus, porque lá eles vão ser confrontados a ter uma resolução, a ser homens melhores, a ser filhos melhores, a serem maridos melhores, a serem servos do Senhor visíveis na sociedade. E se a pessoa que está do lado não apoiar, eles vão
perdendo a força. Não é sua culpa, ele vai ter que buscar a força dele também. Mas não seja pedra de tropeço. Eu já voltei de Renovo e a gente teve confronto na porta da igreja. Na porta da igreja, voltando com mulheres, marido extremamente nervoso, pegando as coisas, xingando a equipe, levando a esposa embora. Como que essa pessoa vai continuar a fé cristã? Sem respeito, se a pessoa não respeita ela. Então, vai continuar sim, mas é mais difícil. Pode ser mais fácil. Nosso trabalho é de facilitar a vida cristã do outro, não de ser pedra de tropeço para ninguém. Deus deu uma missão a Paulo e garantiu também o livramento. Isso que eu falei, ele garantiu o livramento, mas não garantiu livrar ele do sofrimento que ele ia passar por aqui. Livramento de morte, ele garantiu e cumpriu. Para ele se manter no foco, ele garantiu o livramento para Paulo se manter no foco e cumprir a missão para a qual foi chamado. E você, está com foco em Cristo e na missão para a qual foi chamado, ou está paralisado reclamando das tribulações e perseguições que sofre? Mas eu não prego a palavra porque eu sou dona de casa, não converso com ninguém quase. Eu não prego a palavra, você não sabe como que é meu chefe, como que é o lugar onde eu trabalho. Mas na escola, na faculdade, não tem como falar de Jesus. As pessoas são muito diferentes, pessoas sedentas da palavra de Deus, pessoas implorando para conhecer a salvação, e nós com os olhos fechados, com escamas nos nossos olhos. A gente precisa ser mais audaciosos. A gente precisa ser mais convictos da nossa missão, para não perder as oportunidades. A terceira parte que o encontro com Jesus ele faz, nos direciona para uma missão. Toda pessoa que aceitou Jesus, ela precisa servir na igreja e precisa anunciar o evangelho. Isso não é uma opção, isso é uma ordem. Ide e fazei discípulos. Não é uma escolha sua. Essa escolha já foi dada, é uma obediência que você tem que anunciar a palavra de Deus. Se não for com as suas palavras, seja com as suas ações. Porque muitas vezes a gente prega a palavra da forma que a gente vive. As pessoas estão observando, e quando as pessoas precisam, elas vão procurar você pela forma que você vive. Se você não vive de uma forma que impacte a vida das outras pessoas, se você não tem uma palavra de conforto, uma palavra de consolo para as pessoas que estão à sua volta, é hora do quê? De pedir sabedoria ao Senhor para ser luz em meio às trevas. A gente sabe que a sociedade que a gente está vivendo é uma sociedade muito distante de Deus. Eles não querem saber de Deus. Mas só que passam pelos mesmos problemas espirituais e emocionais que passavam antigamente. Pessoas carentes, mas não sabem do quê. E a gente sabe do que é, de Jesus, de Deus na vida delas. Paulo teve um chamado específico, nem para todo mundo vai ser esse chamado específico. Tem um chamado geral e um chamado específico. Deus foi muito específico, quer que você pregue, e determinou os lugares que era para ele pregar. Então, se você não tem um chamado específico, pode ser que você não tenha um chamado específico. É para você pregar de modo geral para as pessoas que estão à sua volta. Mas muitos que estão aqui podem ter um chamado específico. Deus está falando para ir exatamente para algum lugar para pregar o evangelho. A gente viu esses dias um missionário aqui que foi pregar e que tinha um chamado específico, e que a gente cantou, rendido estou, com as mãos na cabeça, como eles fazem, que não teve quem não chorou. Por quê? Porque ele sabia onde que ele ia fazer a diferença. Se você quer ser um missionário em algum lugar e quer a confirmação de Deus, aonde você tem que cumprir o seu chamado missionário, ore. Ore que Deus vai dar sabedoria para você nisso também. E se você, enquanto você não tem, ou se você não tem esse chamado específico para ir em algum lugar, faça a diferença, primeiro na sua casa, depois nas pessoas que estão à sua volta. E Paulo terminou dizendo, portanto, ó rei Agripa, eu não
desobedeci à visão que veio do céu. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco e depois em Jerusalém, em toda a região da Judeia e entre os não-judeus. Eu dizia a todos que eles precisavam abandonar os pecados, voltar para Deus e fazer as coisas que mostrassem que eles estavam de fato arrependidos. Então, Paulo estava num julgamento, falando para o rei Agripa, em Atos 26, de 19 e 20, falando que ele não abandonou a visão que ele teve. E ele estava pregando o evangelho de arrependimento para as pessoas. E isso ele já estava em julgamento, preso, passando, evangelizando por onde ele passava, dando testemunho da vida dele, mas o quê? Com o foco que ele precisava pregar o evangelho. Paulo enfrentou, ou estava enfrentando o julgamento por ser fiel à sua missão de pregar o evangelho, que trazia arrependimento e mudança. Paulo, cumprindo seu chamado, fez 4 viagens missionárias. A primeira para a Galácia e para Chipre, a segunda Macedônia, Acaia e Grécia, a terceira para a Ásia e para a Grécia, a quarta para Cesareia, para Creta, para Malta e para Roma. Escreveu 13 cartas que fazem parte do Novo Testamento na Bíblia, que usamos. Carta para as igrejas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios, Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Ele escreveu todas essas cartas cuidando da igreja sem internet. Sem internet. Olha o que a gente pode fazer hoje. Nasceu em Tarso, entre os anos de 1 a 5 depois de Cristo. Morreu provavelmente em Roma, no ano 60 a 63 depois de Cristo. E foi prisioneiro de Cristo, prisioneiro por Cristo. Em 2 Timóteo 4, de 6 a 8, ele diz: quanto a mim, a hora já chegou de ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que esperam com amor a sua vinda. Preso, escrevendo que ele tinha cumprido a palavra de Deus. Mas em muitas cartas ele fala assim, em Romanos ele vai falar assim: não foi fácil essa vida, não foi fácil esse viver para Cristo. Porque eu não faço bem o que eu quero, mas o mal que eu não quero eu faço. Em Romanos 7, 19 e 20 ele vai falar que ele queria fazer mais que aquilo, mas que às vezes ele era fraco e não conseguia fazer a vontade de Deus. Em outras partes ele fala assim: sejam imitadores, meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, Paulo teve uma vida de tribulação, de sofrimento, muitas vezes queria fazer algumas coisas e não conseguia, mas ele deixou um legado muito grande para a igreja que a gente vive hoje. Ele fez diferença na geração dele, está fazendo na nossa geração e vai fazer por todo o tempo, enquanto a palavra de Deus estiver viva. Então, até Jesus voltar, Paulo vai fazer a diferença com o que ele escreveu e com a sua maneira de viver. E você está fazendo o seu melhor? Ele falou que ele fez o melhor para Deus, para cumprir o chamado de Deus. E você está fazendo o seu melhor para cumprir o chamado de Deus? Pode afirmar como Paulo que está conservando a fé? E que quer receber o prêmio da vitória por ter uma vida de obediência a Deus? A gente às vezes quer o prêmio da vitória, que é a salvação, mas não quer a obediência. E a obediência é a chave de você não desviar do caminho do Senhor. Não tem como você só escutar a palavra de Deus e não obedecer. Se você não obedecer, não vai ter transformação na sua vida. O verdadeiro encontro com Jesus nos confronta, gera transformação, direciona para a sua missão, para servir na obra do Senhor. Não importa o que você fez até aqui, Deus não é um Deus de acusação, e sim um Deus de recomeço. A equipe de louvor pode vir?
Se você não fez, não cumpriu sua missão, se você está paralisado, se você ainda não entregou a vida para Jesus, Deus é um Deus de recomeço e hoje Ele está te chamando, te confrontando para quê? Para escrever uma nova história através da sua vida. Vamos escutar a equipe de louvor? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos responder a essa mensagem de Deus para o nosso coração, louvando a Ele. Deus de recomeço, e a graça vence o julgamento. Sei que tu és Deus de recomeço, e a graça vence o julgamento. Transformou um perseguidor da igreja em um missionário evangelista e hoje Ele quer transformar você. Como está a sua vida? Não importa o teu passado, se você pedir perdão, Deus perdoa. Mas o que Ele quer é que a gente saia do comodismo. Se você ainda não aceitou Jesus, se você está acompanhando pela internet e não aceitou Jesus, escreva aí, eu quero aceitar Jesus. E coloque que alguém entrará em contato da igreja com você. Então, coloque, eu quero aceitar Jesus. Em que você foi confrontado hoje? Em aceitar Jesus como seu Salvador e pessoal? Se você ainda não fez isso, é hora de fazer. Eu vou fazer uma oração. E se você nunca fez essa oração,
você faça comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. E nesse momento eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus. Eu admito que Jesus veio à terra, habitou entre nós, que morreu pelos meus pecados, que Ele tem poder para perdoar os meus pecados. E eu acredito que Ele ressuscitou, que Ele vivo está e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja e a buscar a mim que aceitei Jesus. Se você nunca fez essa oração e fez essa oração agora, saiba que você foi aceito no reino de Deus e que agora as tuas decisões precisam ser direcionadas pelo Espírito Santo. Se você fez essa oração, o Espírito de Deus começou a habitar em você, o Espírito Santo vai mudar e direcionar a sua vida. Se você que está pela internet fez essa oração, escreve ali, eu fiz a oração, que nós vamos entrar em contato com você para você continuar crescendo no reino de Deus. Se você que está aqui fez essa oração, você foi aceito por Jesus, o Espírito Santo está habitando em você e Deus vai escrever uma nova história na sua vida. Se você foi confrontado hoje para recomeçar da onde você está, se você está parado, se você não está seguindo a palavra de Deus, se você não está tendo comunhão com Deus, Deus está te confrontando. Eu tenho uma missão para você, filho. Eu tenho uma missão para você. Eu quero que você saia da tua zona de conforto. Que mesmo durante o confronto você não abandone a sua missão, porque eu te escolhi no ventre da sua mãe para você fazer a diferença nessa terra. Se você foi confrontado a seguir o exemplo de Paulo e quer ser um missionário, quer falar da palavra de Deus em algum lugar, você que foi confrontado, se quiser vir aqui, tanto para recomeçar hoje ou para aceitar Jesus, vir aqui à frente para a gente estar orando. Deus conhece seu coração, conhece sua vida e vai estar com você. Eu fui confrontada e quero que Deus trabalhe mais na minha vida e que eu não perca o foco com distrações. Se mais alguém foi confrontado nessa manhã, vem aqui à frente para a gente orar junto. Amado Pai querido, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, como servos do Senhor, ó Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, como escolhidos do Senhor para fazer a Tua obra, Senhor, os corações que foram tocados, Senhor, nessa manhã, Senhor, que o Senhor renove as forças, renove o vigor, dê ânimo, Senhor, dê a missão direcionada para cada uma dessas pessoas, ó Pai, e que como eu quero ser mudada pelo Senhor, que essas pessoas recebam do Senhor essa transformação, que o Seu Espírito dê ousadia na vida das pessoas, Senhor, para falar do Seu amor, para falar da Sua transformação, que comece, Senhor, pela nossa vida, pelo nosso testemunho. Pai amado, Pai querido, abençoe, Senhor, a vida de todos que ouviram e aceitaram a transformação de Jesus e que hoje o Senhor comece a escrever novas histórias na vida dessas pessoas, ó Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, porque sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz e que nos transforma e que nos confronta e que nos molda para que nós possamos cada dia ser mais parecidos com Jesus. Não deixe, Senhor, que a nossa fé diminua, Senhor, mas aumenta a nossa fé, Senhor, e que esse chamado específico que o Senhor deu a algumas pessoas hoje fique gravado na mente e no coração delas e nada tire o foco, para que elas sirvam a Cristo com alegria e façam diferença, Senhor, nessa nação e nessa sociedade, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Amém.